E estamos aqui hoje com Cíntia Lopes, que vem da cidade de Blumenau. Cíntia Lopes, que é palestrante reconhecida nacionalmente e também mestre em psicologia. Ela vem ajudando as pessoas e empresas a se comunicarem melhor. E a principal entrega, o principal trabalho dela é ajudar as pessoas a superarem os seus medos e a falar em qualquer ambiente. Cíntia, seja bem-vinda. Obrigada, Silvana. É uma alegria estar aqui no seu programa para falar desse tema tão importante que é a comunicação, criar estímulos para que as pessoas realmente possam ir para a ação. E Cíntia, compartilha com a gente assim, nessa sua vivência, que tipo de problemas, o que as pessoas enfrentam quando elas não conseguem se comunicar de uma maneira eficiente? Olha, Silvana, é importante dizer que quem não se comunica bem hoje passa atestado de incompetência, não é? Por quê? Porque a todo momento você precisa estar vendendo o seu produto, o seu serviço, a sua ideia, o seu talento. Então, muitas vezes, a falta de boa comunicação é compreendida como falta de conhecimento, de experiência, de credibilidade. Então, esse é um problema bastante grave. E por que as pessoas têm tanto medo de falar diante das pessoas, não é? Em primeiro lugar, não é medo de falar diante das pessoas, é medo de errar diante das pessoas. Ah, medo de errar. Medo de errar, medo de não ser bom o suficiente, medo de não ser inteligente o bastante, medo de ser criticado, de não ser amado, de não ser querido pelas pessoas. Então veja, o medo de falar em público está no alto da lista como um dos maiores medos do ser humano, até superado pelo medo da morte. Veja que curioso. Por quê? Porque no momento em que nós abrimos a boca, os nossos pensamentos estão desfilando diante das pessoas. Então a gente, por medo da crítica, medo da rejeição, nós acabamos nos acuando. Que coisa, né? Realmente é um desafio. E tem como as pessoas começarem a superar esse medo, a se desenvolver para elas falarem melhor? Até porque uma pessoa que não comunica bem, ela pode ser muito boa tecnicamente, ela pode ser muito competente, mas se não consegue vender aquilo que ela faz, também não dá muito certo, né? Exatamente, Silvana. Eu voltei agora de uma viagem, estava em Ouro Preto, Mariana, Tiradentes, aquela região lá de Minas. E eu estava esperando os colegas voltarem de uma mina de ouro que nós estávamos visitando. E aí tinha um rapaz, né? Um rapaz que trabalhava ali como guia turístico. Ele disse para outra moça: eu não vou para frente na vida porque eu não sei falar, eu não tenho desenvoltura. E aquela conversa me chamou a atenção. Eu disse: olha, moço, na verdade todos nós somos tímidos, em maior ou menor grau, todos nós temos timidez. Ele disse: ai, moça, mas eu tenho timidez demais, o que eu faço? Eu disse: olha, em primeiro lugar você tem que enfrentar o seu medo. Todos os dias abra um sorriso, cumprimente as pessoas, dê boas-vindas, apresente a cidade. Agora, não confunda medo, timidez com falta de preparo. Você precisa conhecer muito bem as particularidades da cidade, você precisa falar com pessoas antigas da cidade, conhecer muito bem a história, conhecer, enfim, fatos, né? Coisas que realmente encantem as pessoas. E ele ficou me olhando assim, né? Ele disse: eu não gosto muito de ler. Eu disse: então, você precisa começar a ler a partir de hoje, pesquisar e vá a fundo naqueles assuntos, naqueles temas que você gosta. E eu vi que, né, os olhos dele brilharam, porque ele achava que ele não falava bem porque ele era tímido e ponto. Não é, todos nós temos um certo grau de timidez. Agora o nosso preparo, a nossa observação, a experiência, a vivência, a cultura, tudo isso serve de elementos para que a gente possa se comunicar bem com as pessoas. Fantástico. E Cíntia, você também tem uma história inspiradora aí de superação nessa área, né? Então compartilha com a gente essa sua história. Silvana, antes de eu vir para cá no seu estúdio, eu estava gravando um vídeo para o Fantástico, contando a minha história de timidez. Eu sempre fui aquela criança tímida, acanhada, inexpressiva, aquela que quando chegava a visita em casa se escondia no porão, né? Eu não só tinha medo de falar diante das pessoas, como eu tinha medo das pessoas. E aí eu fui crescendo com essa timidez, eu fui criada pela minha avó, né? Uma educação germânica, aquela educação muito afeita a regras, muito punitiva, muito castradora. E quando eu comecei aos 14 anos a trabalhar, as entrevistas de emprego eram péssimas, porque eu era aquela pessoa monossilábica, e eu nunca conseguia bons cargos. Chegou na época da faculdade, o professor, né, disse: hoje vai ter apresentação. Vai, professor, então vou chamar gente diferente aqui. E vamos começar por Cíntia Lopes.
Quando ele me chamou, eu já não enxerguei mais nada, boca seca, visão turva, sensação de desmaio, um branco total. E eu lembro que eu fui lá para frente e eu balbuciei algumas palavras, mas eu gaguejei, o professor viu que não ia sair nada daquilo e disse: Cíntia, vai sentar. Como se não bastasse a humilhação diante dos colegas, eu lembro que eu levei uma bronca, Silvana, tão grande, mas tão grande. O professor praticamente gritava, né, e dizia: eu não concebo que um aluno universitário não saiba falar umas poucas palavras de um assunto, é verdade, que a gente já estava debatendo há muito tempo. Eu lembro que eu voltei lá da faculdade chorando, né, eu disse: não, eu tenho que fazer alguma coisa por mim. E descobri, Silvana, que na verdade era um composto de baixa autoestima, com falta de autoconhecimento, com pouca preparação, né? Eu não gostava de mim, eu me achava feia, eu não me achava uma pessoa inteligente o bastante. Ali foi realmente a ruptura, o divisor de águas para que hoje a minha profissão fosse falar em público. Olha, então, se a gente for analisar, aquele momento foi um presente. Na verdade, foi a tragédia disfarçada de bênção, né? Uma bênção, porque eu só estou aqui hoje falando com você graças àquele momento de ruptura. E a nossa vida tem muito desses presentes, né, Tem, Cíntia? É verdade. A vida nos leva por caminhos, você sabe disso, né? Pra gente aprender. Pra gente terminar, compartilha com a gente aí 3 dicas poderosas aí pro povo lá de casa começar a desenvolver essa arte de falar. Legal, Silvana, tem muitas, mas em primeiro lugar é autoconhecimento, né? Quem eu sou, o que eu gosto, o que me dá o prazer, o bem, que assuntos que eu gosto de falar, quais são as minhas qualidades, quais são os meus pontos a serem melhorados. Eu preciso saber quem eu sou, senão eu viro uma maquininha, faço curso de oratória e viro um bonequinho falando lá na frente. Então, em primeiro lugar, autoconhecimento. Segundo lugar, nós temos que voltar a ler livros grossos, né? Ler livros densos, conhecimento. Se você tem conhecimento, 70% do medo vai embora. E terceiro lugar que eu destaco aqui, trazendo um pouquinho, né, de lenha para o meu fogo aqui, é fazer um bom curso de oratória, um bom curso de comunicação. É uma ótima oportunidade para você realmente se conhecer e ganhar o feedback necessário para você fazer esse momento de ruptura e ser um comunicador excelente no mercado de trabalho. Quem quiser entrar em contato com a Cíntia, a gente vai deixar o contato dela ali abaixo. Então ela tem cursos maravilhosos e poderosos que realmente transformam nessa arte de falar em público, ou falar em reuniões, ou para se relacionar melhor também, né, Cíntia? É isso aí, Silvana. Mas, Cíntia, muito obrigada. A gente se sente aqui muito honrada de ter você aqui na nossa casa. E com certeza estaremos aí numa próxima. Obrigada, Silvana. Falar bem transforma e eu estou super feliz com esse nosso reencontro. Isso que realmente faz a vida valer a pena. Muito obrigada.